Apocalipse capítulo 14. Como nós vamos refletir em todo o capítulo, eu não vou lê-lo para ganharmos tempo, mas você, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando comigo a exposição dos versículos. Apocalipse capítulo 14, todo o capítulo. Nós vamos falar nessa noite sobre fidelidade até o fim, o Cordeiro, o juízo e o descanso eterno. Tudo isso nós vamos ver em Apocalipse 14, em todos esses versículos que nós iremos ler no percorrer da exposição dos pontos. Para ficar claro o nosso entendimento, nós vamos dividir o texto dessa noite em 3 pontos. Do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver o Cordeiro que chama um povo à fidelidade. Do versículo 2, ou melhor, do versículo 6 ao versículo 13, nós vamos ver o juízo que revela quem permaneceu fiel. E dos versículos 14 até o versículo 20, nós vamos ver o descanso eterno que coroa os fiéis. Então, Apocalipse 14 será o texto base da nossa reflexão nessa noite. E o título é Fidelidade até o fim, o Cordeiro, o juízo e o descanso eterno. Nós vivemos em um tempo em que a fidelidade cristã constantemente é pressionada de todos os lados. Levar o nome de Jesus de maneira invisível sobre nós é como que se nos colocasse um alvo pelo qual nós estivéssemos, ou aquele que estivesse se levantando contra nós ganhasse um prêmio pela nossa cabeça. Nós sofremos de todos os lados, não apenas uma perseguição escancarada, uma perseguição aberta, mas também sofremos por seduções sutis, quase que invisíveis, imperceptíveis, que o tempo todo tenta roubar o nosso coração, que deve ser depositada a confiança somente em Deus. O mundo, ele não pede para nós negarmos a Cristo imediatamente de uma vez. O mundo, ele convida a gente a negociar alguns valores. Ele não quer que nós escancaremos, que nós não seguimos a Cristo mais. Ele não quer que nós rompamos de maneira imediata e saiamos pelo mundo desgovernado. Não. O mundo não está muito interessado nessa negação que nós podemos fazer a Cristo de uma maneira definitiva. O que é que o mundo quer fazer conosco? O mundo nos convida a cedermos cada vez um pouquinho mais. É um vício em determinada área que nós fazemos e não falamos contra mais. É adaptar a nossa fé de certa forma ao espírito dessa época, que vai nos tornando cada vez mais adaptáveis, moldáveis ao mundo, sem deixar de que nós frequentemos a igreja. Na verdade, o mundo quer muito bem que nós flertemos com o mundo e não saiamos da igreja. O tempo todo nós estamos sendo seduzidos para nós seguirmos o sistema do mundo, sem deixarmos publicamente de seguirmos os costumes da igreja. É exatamente nesse contexto que Apocalipse quer nos falar hoje. Apocalipse capítulo 14 quer nos falar acerca dessa sedução. Lembrando que Apocalipse 14 aqui é uma continuação do capítulo 13 e do capítulo 12, a qual João já está nos revelando o que Satanás, através da figura simbólica do dragão, orquestra contra o filho, a mulher e os seus descendentes. Você aprendeu no capítulo 13 que o dragão
usa de instrumentos físicos, literais, estruturais, aqui representado pelas duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. Não só isso, essas duas bestas também trabalham em sintonia para nos pressionar de tal maneira que nós nos conformemos ao sistema do mundo a ponto de recebermos uma marca. Não de maneira literal na palma da mão, nem de maneira literal na fronte da testa, mas de uma maneira a qual nós concordemos, de tal maneira que o mundo vai nos moldando tanto a maneira de pensar, quanto a nossa maneira de agir. Ao final do capítulo 13, nós nos encontramos encurralados de ambos os lados. O poder político da besta do mar, que nos acomete de uma maneira pressionando para que nós venhamos nos prostituir, com a ideia de não prestar culto somente a Deus, mas depositar a esperança do nosso coração também no poder político. E vimos também uma besta que emerge da terra, agora não mais de uma pressão do lado de fora, mas sim uma pressão do lado de dentro, porque essa besta que emerge da terra simboliza a falsa religião que flerta com o poder político e juntos conduz a adoração ao dragão que concede poder a esses dois sistemas. A intenção do dragão aqui é muito clara. É fazer com que você, de uma maneira ou de outra, divida a sua adoração. No começo ele tenta fazer com que você seja seduzido pelo poder. Se levanta uma besta que vai tentar promover a paz no mundo, e essa besta vem também com tamanha autoridade, capaz de fazer sinais e maravilhas, a ponto de você chegar a acreditar que esse poder, esse sistema é a solução para este mundo caído. Mas se você for lá daqueles espertos que não caem nesses papinhos de políticos por aí, e você resistir fielmente à tentação da primeira besta, Satanás não desiste e levanta uma segunda besta. Já essa segunda besta não vem mais com promessas de paz e de governo, não vem mais com promessas de poder, mas agora vem realizando sinais milagrosos. Através das artimanhas religiosas, ela vem tentando trazer com que você venha não sair do ambiente de Deus, mas dentro do ambiente de Deus, negociar e flertar o seu coração com o sistema miraculoso que oferece um serviço para você, ofertando um culto a você e colocando o trono de Deus ao lado do seu. Parece que nós estamos encurralados após sairmos do capítulo 13. Do lado de fora nós temos a besta que emergiu do mar, do lado de dentro nós temos a besta que emerge da terra. E agora, para onde nós vamos? Aonde está a saída da igreja nesse cenário? É aqui que o Espírito Santo, através de João, levanta os nossos olhos para termos uma visão, a visão do capítulo 14. Antes que a igreja se pergunte no seu coração, aquela pergunta que eu fiz a vocês no domingo passado: será que vale a pena permanecer fiel? Deus nos leva para o capítulo 14 a fim de nos dar a visão de quem está reinando agora, exatamente neste momento, sobre todos os tronos aqui da terra. Antes que o medo domine o coração dos fiéis, o céu se abre diante dos nossos olhos para nós vermos o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, reinando com cetro de ferro todas as nações. Cristo não está escondido, o Cordeiro está reinando, e ao redor desse Cordeiro ele não está sozinho, ele está rodeado por um povo selado, um povo que não foi marcado pela besta, um povo que está sendo identificado não com a marca, mas com o selo que contém o seu nome na testa de cada um que está reunido ali. O capítulo 14 nos ensina que a história humana não é decidida pelos barulhos das bestas, mas pela fidelidade dos santos que é sustentada pelo Cordeiro de Deus. Nesse capítulo a qual nós estamos baseando a nossa reflexão dessa noite, nós vamos ver que 3 vozes são emitidas do céu. Em primeiro lugar, a voz que revela
quem pertence ao Cordeiro. Em segundo lugar, a voz que anuncia o juízo e a queda da Babilônia. E em terceiro lugar, a voz que proclama o descanso eterno dos fiéis. Mas nós precisamos de alguma coisa antes de entrarmos no texto. Esse texto não é ou não tem a tentativa de corresponder às suas expectativas acerca do tempo do fim. Esse texto não é para saciar a nossa curiosidade. Então, para que serve esse texto, pastor? Nós precisamos mudar a nossa lente para irmos para o Apocalipse 14. Apocalipse 14 é um texto que tenta formar o nosso caráter, não no futuro, mas no tempo presente. É um texto que não tem a tentativa de responder as nossas perguntas sobre o fim, mas tem a ideia de tentar formar o nosso caráter para nós vivermos aqui e agora. E o capítulo 14, para nós entrarmos nele, já nos faz uma pergunta de maneira inescapável. E a pergunta é a seguinte: até onde estamos dispostos a ir para permanecermos fiéis a Cristo, o Cordeiro de Deus que venceu através da cruz? Apocalipse capítulo 14, meus irmãos, nos chama a uma fidelidade nessa noite que não negocia, não se curva e não desiste mediante as pressões que o mundo nos impõe. Porque a visão que Apocalipse 14 quer trazer para nós nessa noite é que o Cordeiro de Deus ainda está sobre o seu trono, Ele está reinando e está prometendo juízo para aqueles que se assemelharem ao governo da besta e descanso eterno para aqueles que permanecerem fiéis na perseverança até o fim. Dito isso, nós vamos para o primeiro ponto do nosso texto. Versículo 1 a 5, nós vamos ver o Cordeiro que chama um povo à fidelidade. Diz assim a palavra de Deus: então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam inscritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de um vento forte, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um novo cântico diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. Estes são imaculados. Do versículo 1 a 5 nós vamos ver o Cordeiro que chama um povo à fidelidade. João diz assim no versículo 1: olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião. O que isso significa para nós? A primeira imagem que Deus está nos oferecendo aqui, não é mais da besta do capítulo 13 dominando a terra, mas a imagem que João agora nos convida a olhar, depois das situações que ele nos apresentou, é a imagem do Cordeiro reinando no céu. Isso aqui é muito pedagógico para nós. Antes de falar de fidelidade, Deus revela a sua soberania para nós. Antes de exigir perseverança, Ele mostra que o governo dele está acima de todo o trono e já está definido. Quando João diz que o Cordeiro está sobre o monte Sião, o monte Sião aqui simboliza na Escritura o lugar da presença de Deus. O trono do governo divino é onde Deus manifesta-se ao seu povo, é o lugar da esperança do governo do seu povo. João não está descrevendo apenas um ponto geográfico, lá em Jerusalém, que Jesus vai voltar fisicamente em Jerusalém, vai pisar sobre o monte. Não, nada disso. O que João está nos escrevendo e descrevendo aqui é uma realidade espiritual, mostrando que o governo do mundo não está em Roma, onde o imperador reina.
O governo do mundo está em Sião, não fisicamente, mas na Sião espiritual, no lugar de habitação de Deus, no trono do Cordeiro, onde ele está agora, reinando sobre toda a terra. Ao redor do Cordeiro assentado ou de pé sobre Sião, a figura de Apocalipse 14 é o Cordeiro de pé sobre Sião, estão 144 mil. E esse número aqui vocês já aprenderam a quem representa. 144 mil pessoas que simbolizam todo o povo de Deus, a totalidade, a grande multidão que é composta pelos 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo Testamento, multiplicado pelo número 1000, que simboliza a eternidade, a infinitude. Sobre esses 144 mil há um selo que está escrito na testa desses 144 mil, o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Isso aqui João está contrastando com o capítulo 13, o capítulo anterior, de maneira proposital. Se no capítulo 13 a besta vinha para marcar um povo, para dominar sobre ele, para controlar sobre o povo, Deus agora nos mostra que ele também tem um povo marcado. Mas não um povo marcado para ser controlado, mas um povo marcado para ser guardado. O selo de Deus escrito na testa daqueles que seguem o Cordeiro é um selo de proteção, porque as bestas vêm para marcar aqueles que podem comprar e vender, negociar, ir e vir, mas aqueles que negam o selo da besta perdem esse tipo de direito. Agora João está nos mostrando que aqueles que não foram marcados pela besta receberam uma outra marca, a marca do Cordeiro de seu pai. E para esses que não receberam a marca da besta e receberam a marca do Cordeiro, Deus está preservando do juízo que virá sobre a besta que marcou aquela multidão que se curvou diante dela. Então nós temos aqui dois tipos de marcação: a marca da besta que marca para controlar e o selo de Deus que sela para guardar. O que João está pintando para nós aqui é um quadro muito claro. Diante desse cenário, entre bestas e dragões, entre o sistema do mundo e o governo de Deus, não há neutralidade. Nesse mundo presente, você só pode ser marcado por dois tipos de marcas. Ou você é marcado pelo selo de Deus, escrito na testa com o nome do Cordeiro de seu pai, ou automaticamente você já está marcado pela besta. Mas pastor, eu não aceitei o número 666. Pastor, eu não tenho nenhuma marca com 666 na minha mão, nem escrito na minha testa. E quem disse que precisa? O que João está dizendo para nós aqui é que não há neutralidade nesse mundo. Se você não segue o Cordeiro, automaticamente você segue a besta. Se você não tem a marca do Cordeiro na sua testa, automaticamente você está marcado pela marca da besta. Porque os sistemas são antagônicos em si. Ou você segue o Cordeiro e é perseguido pelo mundo, ou você abraça o mundo e não tem parte com o Cordeiro. João está nos mostrando que mais cedo ou mais tarde, cada um de nós teremos que tomar uma decisão. Por qual Senhor eu quero ser marcado? A qual Deus eu pertenço? Qual é aquele que está sentado no trono do meu coração? Aí você pode dizer assim: não pastor, eu não tenho negócio com a besta não. Satanás para mim vai lá se queimar no quinto dos infernos, eu não quero saber de Satanás. Mas Jesus também está pegando, espera só um pouquinho que daqui a pouco eu me acerto com Jesus. É exatamente para você que o João está escrevendo. João não está dizendo que Satanás virá com uma marca 666 e como que se marca bois e gado, ele irá marcar você na testa ou marcar na mão. Não, isso seria muito óbvio. O que João está querendo dizer é que se você não tem o selo do Cordeiro, se você não tem a marca daqueles que pertencem a Deus, automaticamente você já está assumindo um compromisso, queira você ou não, com o sistema mundano e o sistema dessa época.
Você sabe muito bem que mão direita e testa simboliza a ideia daquilo que nós pensamos e daquilo que nós fazemos. E aqueles que rejeitam aceitar essa marca, automaticamente proclamam guerra contra a besta. E não me surpreende vermos aqueles que se auto-intitulam selados por Deus, que fazem parte da igreja de Deus, vez ou outra querendo brigar pelo poder político desse mundo, pelo governo desse mundo, pelos lugares que devam se assentar nesse mundo, que pertencem à besta e seus seguidores. Nós, como seguidores do Cordeiro, não deveríamos flertar com os poderes desse mundo. Pelo contrário, quando nós assumimos publicamente o selo a qual nós pertencemos, a isso nos implica inimizade contra os poderes desse mundo e perseguição por parte da besta e do seu sistema. Esses selados no capítulo 14, no versículo 3, cantam um cântico novo. Esse cântico novo que eles cantam, ninguém pode aprender, exceto os redimidos. A adoração verdadeira não nasce da técnica, mas da redenção. Esse cântico brota de dentro daqueles que têm o selo de Deus na sua testa. O que João está dizendo para nós aqui é que no capítulo 14 só canta quem foi alcançado, só entende o que está acontecendo aquele que foi transformado. E quem são esses que cantam o novo cântico? Ele descreve para nós um pouco mais adiante. Estes são aqueles que não se contaminaram, não se deitaram com mulheres, se permaneceram virgens. O que significa isso, pastor? Isso aqui não é uma apologia contra o casamento, não é isso que o texto está dizendo. O símbolo aqui é a ideia de que aqueles que não se contaminaram com mulheres, é aqueles que se mantiveram puros e santos. Depois nós vamos ver um pouco mais adiante, que João vai comparar Babilônia como uma grande meretriz. Os santos, os virgens, os puros aqui, é aqueles que não se prostituíram com a grande Babilônia, que é a meretriz, que envolve todo mundo. Então quem são esses puros aqui? São aqueles que perseveraram, aqueles que se preservaram e manteram fiéis ao Cordeiro. Aqui já de maneira embrionária, João está trabalhando a ideia da igreja imaculada, da virgem sem mancha e sem mácula, que é preparada para o governo para o Cordeiro no dia do casamento. Os mesmos 144 mil são os mesmos que não se contaminaram com mulher, são os mesmos que vão fazer parte do casamento entre o Cordeiro e a igreja. É o mesmo grupo sendo exemplificado por símbolos utilizados de maneira diferente. Esse grupo, versículo 4 vai dizer que eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E aqui João está mostrando para nós que essa é a essência do discipulado cristão. Seguir o Cordeiro não é apenas acompanhá-lo nos momentos de glória. Seguir o Cordeiro em Apocalipse é principalmente acompanhá-lo na cruz. Seguir o Cordeiro e ser seguidor do caminho custa muito mais do que às vezes nós gostaríamos de pagar. Porque em determinadas circunstâncias, seguir o Cordeiro às vezes vai nos custar aceitação. Seguir ao Cordeiro vai nos custar o nosso conforto. Seguir ao Cordeiro nos últimos dias vai nos custar a nossa segurança. É isso que João está querendo dizer. Aqueles que são puros, aqueles que são castos, aqueles que não se prostituíram com a grande Babilônia, aqueles que estão selados por Deus e diante do seu trono, eles estão dispostos a seguirem o Cordeiro, custe o que custar. E essa é a pergunta que fica para nós. Será que nós estamos dispostos a sermos crentes somente enquanto não nos custa nada falar que somos crentes? Será que nós estamos dispostos a seguir a Cristo, mesmo quando nos custar muito caro a segui-lo, nos custar tudo aquilo que nós julgamos valioso para nós? E às vezes nós trocamos a nossa fidelidade por sonhos e planejamentos tão bestas. Alguém vai dizer assim: olha, se nós fizermos um movimento aqui para determinada besta assumir o poder político, nós não seremos perseguidos por esse poder.
Aí o outro diz assim: não vamos votar nessa besta, não, vamos votar na outra besta. Porque a outra besta pelo menos vai nos dar liberdade de culto e nós vamos poder ser cristãos o tempo. Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Tem besta de cá, besta de lá, por isso que tem duas, para ninguém brigar, né? João já estava aqui dizendo para nós que isso é profético. Dos dois lados tem besta. Só que o problema é o seguinte: nós não devemos negociar a nossa fé com as bestas em nome de uma fé mais tranquila. Porque esse é o jargão. Se a besta que emerge do mar, Apocalipse, se a besta que emerge do mar for eleita, então nós teremos um privilégio, porque nós seremos cristãos. Mas o que João está nos chamando é, a partir do momento que nós deixamos a nossa fidelidade em troca de uma aceitação pública, nós estamos negociando a nossa fé. Então, em nome de Cristo, que não é Cristo coisa nenhuma, você vota em um candidato que vai facilitar a sua vida e a sua fé. Show de bola. Agora muda para a realidade a qual João está escrevendo esse texto, para essas pessoas que estão recebendo esse texto no contexto original, o que lhe custaram seguir ao Cordeiro mediante ao império que perseguia os cristãos do primeiro século. E você está negociando a sua fidelidade simplesmente por ter a liberdade de abrir a igreja e vir ao culto uma vez por semana. Mas isso é discussão para outra hora. O versículo 4 ainda vai nos dizer que aqueles que foram comprados, esses que estão diante do Cordeiro, foram comprados como primícias de Deus para o Cordeiro. As primícias, vocês sabem que no Antigo Testamento simbolizavam para o começo de uma colheita maior. Esses fiéis são a garantia visível de que a vitória final de Deus já começou. O fato de nós sermos um povo comprado, guardado, separado, já é a visibilidade daquilo que vai acontecer no final. Por esse povo existir, nós já sabemos que o Cordeiro venceu por causa da existência desse povo. E o versículo 5 vai nos concluir dizendo que na boca desse povo não se achou mentira, e que esse povo é inculpável. Eles não são inculpáveis porque não tiveram nenhum tipo de erro, eles são inculpáveis porque receberam o selo, o que é totalmente diferente. Uma coisa é nós nos tornarmos inculpáveis por acharmos que nós não temos pecado mais. Outra coisa é nós nos tornarmos inculpáveis, mesmo sabendo da realidade de todos os nossos pecados e sabendo que nós fomos comprados por alguém que não tem pecado nenhum. É isso que o texto está dizendo. Nós precisamos entender que o Apocalipse capítulo 1, versículo 5, em primeiro lugar, nos lembra que a fidelidade ao Cordeiro primeiro nasce da identidade. Nós só somos fiéis porque nós somos comprados por Ele. Nós não somos fiéis para pertencer a esse povo, é o contrário, nós somos fiéis porque pertencemos. Algumas linhas de interpretação do Apocalipse nos leva de maneira errônea a acreditar de que se nós não aceitarmos a marca, de que se nós não negarmos o nome de Jesus, de que se nós derramarmos o nosso próprio sangue, pela nossa justiça nós conseguiremos o favor final e a salvação no fim com Deus. Isso é uma interpretação totalmente equivocada. Na verdade, isso tira totalmente o mérito do sacrifício daquele que nos comprou, colocando o penhor da salvação no ato do fiel não se contaminar. Quando que João está nos mostrando que o ato de não se contaminar depende, em primeiro lugar, de pertencer ao Cordeiro e ao seu povo. Nós não vamos pertencer a esse número de salvos se nós seguirmos as regras direitinho e não tivermos mais nenhum pecado. Nós seguiremos as regras e lutaremos para não pecar, porque primeiro nós já fomos comprados, e isso precisa ficar claro em nossa mente. Em segundo lugar, versículo 1 a 5 nos confronta a pergunta central do discipulado em nossa vida. Nós que dizemos que somos os seguidores do Cordeiro, será que seremos seguidores dele somente enquanto nos for conveniente, ou seremos seguidores dele por onde quer que ele vá? Porque no meio desse caminho, o Cordeiro, vez ou outra, vai ter que passar pela cruz.
E se nós estamos querendo verdadeiramente sermos seguidores do caminho do Cordeiro, nós já estamos sendo avisados de antemão que uma hora ou outra a cruz vai aparecer na nossa frente e nós estaremos dispostos, sim ou não, a seguirmos esse caminho. Terceira e última aplicação do versículo 1 a 5 é uma aplicação de consolo. João está mostrando para nós nesses versículos que a igreja pode parecer frágil aos olhos do mundo, as bestas podem se levantar contra ela, o dragão pode achar que pode destruir esse povo, mas esse povo, um número selado por Deus, está garantido e guardado em Deus de que ninguém, nem o mal, nenhum poder do maligno a tocará. A igreja não chegou até aqui, meus irmãos, fazendo acordos políticos para não deixar de existir. A igreja não chegou até aqui porque pessoas importantes na história se converteram e então nós tivemos algum favor pelo governo. A igreja não chegou até aqui dependendo, fazendo negócio, trocando favores com o poder do mundo para que nós pudéssemos ter um espaço maior diante da sociedade. Nada disso. A igreja só chegou até aqui porque, em primeiro lugar, aquele que garantiu a vitória de um povo é Deus. E se Ele nos comprou, se Ele nos selou, se Ele nos guardou, pode se levantar o poder do mundo que for contra a igreja, ela está guardada e garantida que a vitória está para aqueles que foram selados. Versículos 6 a 13 nos ensina uma segunda lição. Que o juízo de Deus virá para revelar aqueles que permanecem e aqueles que não permanecem. Olha o que diz o versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos, anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Esse pedaço de texto nos ensina que aqueles que pertencem ao Cordeiro precisam responder a uma pergunta crucial e essencial. Nós precisamos saber o que Deus está dizendo ao mundo enquanto essa história a qual nós estamos vivendo está acontecendo. João vai dizer que no versículo 6, um anjo sai do céu, ele passa no meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. A cena é pública, é visível, ele está no meio do céu, ele não está escondendo, ele não está falando a ninguém, ele está falando a toda a terra, toda a tribo, toda a língua e toda a nação. Isso nos mostra que a proclamação do Evangelho é de maneira universal, todos irão saber aquilo que está sendo proclamado, todos devem conhecer o Evangelho eterno que está sendo dito por aquele que o proclama. O anjo está proclamando um tal de evangelho eterno, mas não é um evangelho diferente, ele é eterno porque procede do Deus eterno, é o evangelho que vem da eternidade e seguirá por toda a eternidade.
E aqui nós aprendemos algo fundamental. O Evangelho para nós não é só aquilo que inicia a nossa vida, mas o Evangelho para nós é a mensagem que sustenta toda a história da igreja. Você não precisava ouvir o Evangelho só quando você aceitou a Jesus, naquele primeiro dia do seu encontro, mas você precisa do Evangelho todos os dias da sua vida, até o último dia que assim chegar. O Evangelho não é só a mensagem de entrada na porta da igreja, o Evangelho é toda a base que sustenta a igreja. Por isso nós viemos aqui de domingo em domingo, todas as semanas, todo mês, fielmente, sem falhar, não porque nós não precisamos mais do Evangelho, mas porque nós precisamos cada vez mais do Evangelho, porque o Evangelho é que nos vai dar sustento para nós permanecermos firmes até o último dia, quando Ele vier para nos buscar. Isso nos mostra também o versículo 7, que diz assim: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O anjo está nos mostrando aqui nessa visão ou nessa proclamação de que o Evangelho, em primeiro lugar, não começa com o homem, mas começa com Deus. A origem desse Evangelho eterno que é proclamado começa com a glória do Criador e não com as necessidades do coração do homem. Há muitas pessoas procurando um Evangelho humanitário, há muitas pessoas procurando um evangelho antropocêntrico, há muitas pessoas procurando um evangelho que sacia as suas necessidades, como que se as nossas necessidades fossem basicamente necessidades materiais, necessidade de um emprego quando estamos desempregados, necessidade de um aumento de salário, ou de uma promoção no nosso emprego que Ele mesmo nos abriu. Nada disso. O que João está nos revelando é que o Evangelho, em primeiro lugar, tem a função de nos reconciliar com Deus, porque nós estávamos perdidos. O texto, meus irmãos, está nos confrontando diretamente. Diz assim o versículo 7: chegou a hora do juízo. Chegou a hora do juízo aqui está nos mostrando que o curso da história, a história humana e a história da igreja não está à deriva, como que se tivesse sem controle. O juízo está marcado para uma data específica, o juízo vai acontecer no dia final, e isso está de maneira inseparável do plano de Deus. Não tem como nós convertermos a todo mundo, e aquele juízo, aquele dia de prestação de contas não chegar. Nós precisamos entender que esse dia, denominado juízo eterno de Deus, chegará para o mundo e nós inescapavelmente teremos que comparecer diante dele. Versículo 8, um outro anjo diz assim: caiu a grande Babilônia. E isso aqui é muito interessante, essa frase, porque quando nós olhamos para o mundo, nós vemos Babilônia imponente. Babilônia aqui é o símbolo de todo o sistema do mundo, o sistema mundano, os governos, é um instrumento do dragão, assim como as duas bestas do capítulo 13. Babilônia aqui simboliza aquela mulher que se corrompe com os homens, com a humanidade, que leva a humanidade à prostituição, que leva à idolatria do coração humano com tudo aquilo que o mundo pode oferecer. E aí nós olhamos para o texto e dizemos assim: como que pode, pastor? Esse anjo está dizendo que a Babilônia caiu. Nós olhamos à nossa volta e vemos que Babilônia está imponentemente de pé. Mas o texto aqui é altamente profético. O anjo está dizendo que nesse exato momento, enquanto nós vemos Babilônia de pé, no céu o decreto já foi outorgado. Ela caiu e não permanecerá de pé para sempre. Enquanto nós olhamos para os poderes do mundo e achamos que o mundo durará para sempre, a mensagem de João no capítulo 14 para nós é a seguinte: Babilônia já caiu e não durará para sempre. Pelo contrário, aquele governo que será eterno é aquele que está acima dos governos de Babilônia. Por isso o anjo já está dizendo: Babilônia já caiu, embora nós não consigamos ver, a sua derrota já foi decretada. Versículos 9 a 11, o tom da exortação de João se torna um pouco mais solene. O anjo diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca,
João deixa claro aqui que o mundo não vem tentar a nós somente com pressão política ou social. Todos aqueles que se comportam hoje de pé diante desse mundo maligno precisam tomar uma decisão espiritual. Como eu já disse a vocês, há 2 tipos de marca somente: a marca da besta e a marca de Deus. Hoje nós somos chamados a escolhermos a qual lado nós iremos pertencer. A consequência de receber a marca da besta é muito clara e sem suavização. Versículo 10 diz assim, aquele que rejeita o cordeiro beberá do cálice da ira de Deus. Versículo 11, para esses não haverá descanso e não haverá alívio. Nós vemos aqui no versículo 6 a 9 que Babilônia ela engana o mundo com o seu vinho. Mas a partir do versículo 10 nós vemos um outro tipo de vinho, o vinho sem mistura, de que aqueles que beberam o vinho da Babilônia terão que beber. Que tipo de vinho é esse? O tipo de vinho sem mistura aqui é um vinho muito concentrado. A figura de linguagem usada por João é a ideia seguinte: na época de Jesus não tinha tecnologias para suavizar a alcoolização do vinho. Então havia vinhos concentrados e havia vinhos diluídos. Paulo, quando vai recomendar a Timóteo a beber um pouquinho de vinho por causa da sua doença no estômago, ele disse: Timóteo, quando você for tomar um vinho, dilua ele um pouco de água, para não ser muito forte e te fazer mais mal do que bem. A linguagem que João está usando aqui é: o cálice da ira de Deus, o vinho que esses que se prostituíram vão beber, é o vinho puro, sem mistura, não tem suavização, não vai ter um pouco de água para tornar mais tragável, é o puro cálice da ira de Deus que esse povo beberá. João está tentando impressionar mesmo, João está tentando apavorar a igreja mesmo, mostrando que aqueles que se relacionarem com a besta e com a Babilônia provarão um tormento de Deus. Versículo 11, sem descanso e sem alívio. Eles serão atormentados dia e noite, eles não terão descanso. A fumaça que subirá do lamento desse povo durará para todo sempre. Aqui é o juízo de Deus revelando para nós aqueles que permaneceram fiéis ao Cordeiro e aqueles que se prostituíram, que negociaram, que se deitaram na cama da grande Babilônia, então deixaram ela tomar o seu coração. Mas no versículo 12, João não termina essa sessão somente com condenação. Ele vai voltar-se para a igreja e dizer o seguinte: aqui está a perseverança dos santos. No contexto de pressão, no contexto de ameaça, no contexto de perseguição, os santos são definidos por 2 marcas inseparáveis. Versículo 12: eles obedecem aos mandamentos de Deus e eles permanecem fiéis a Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. A fé verdadeira aqui precisa perseverar. A fé verdadeira aqui precisa ser sustentada em Deus e os seus mandamentos, porque Deus vai dizendo, porque o texto vai dizer no versículo 13: bem-aventurados os mortos que morrem agora no Senhor. O que João está dizendo implicitamente é: guardar os mandamentos de Deus até as últimas circunstâncias nos implicará a nos custar a nossa própria vida em determinadas causas. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus são bem-aventurados, mas mais bem-aventurados ainda é aqueles que morrem de agora em diante no Senhor. O que João está nos mostrando aqui é que para o mundo, morrer parece derrota, mas para Deus, morrer é descanso. Para os crentes que estão em Deus, para os seguidores do Cordeiro selados pela sua marca, aqueles que são fiéis até as últimas circunstâncias, quando eles partirem dessa para melhor, o texto está dizendo: bem-aventurados são aqueles que morrem, porque as suas lutas chegaram
no descanso, porque as suas tribulações chegaram ao fim, porque as suas guerras chegaram à vitória final, e agora a besta e o dragão e a grande Babilônia não podem o atormentar mais, porque aqui se findou a perseverança desse santo. E para a gente encerrar, versículos 14 a 20, o texto vai nos mostrar o descanso eterno, que é a coroa dos fiéis. Olha o que diz a palavra de Deus. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Depois de vermos o Cordeiro reunindo um povo fiel, 144 mil, que não se contaminaram, que se mantiveram castos, que se separaram, ouvimos no versículo 6 ao 13 o juízo sobre aqueles que se prostituíram, que receberam a marca, que adoraram o dragão e as bestas, e o chamado à perseverança. No último ponto aqui do versículo 14 a 20, João agora nos conduz ao fim inevitável da história. E o fim inevitável da história é 2 tipos de colheita. João vai mostrar para nós a figura do Filho do Homem assentado sobre a nuvem, com uma coroa e uma foice afiada. E o anjo vai dizer assim: olha, pode ir pela terra, passe a sua foice e faça a colheita, porque a terra está madura, pronta para a colheita. Não se engane, esse tipo de colheita aqui não é uma colheita ruim. Quando nós vemos o Filho do Homem passando a foice, chega a dar arrepios na espinha. Mas depois nós vamos ver que há uma segunda espécie de colheita, uma colheita feita com a foice afiada. E essa colheita agora não são daqueles, os santos, mas é a colheita dos cachos de uva que serão largados no lagar da ira de Deus. Então há 2 tipos de colheita no tempo final. Em primeiro lugar, a colheita dos santos, que são levados, são colhidos, que são ceifados antes do derramamento da ira de Deus. Isso aqui aponta para um escape, para um salvamento, para um arrebatamento. Então o Filho do Homem, aquele que está sobre a nuvem, passa a sua foice e leva para si aqueles a qual não se contaminaram. E depois desse povo ter sido colhido, depois desse povo ter sido ajuntado para Deus, há uma segunda espécie de colheita. E agora sim, sem a presença dos santos na terra, esses serão ceifados para serem pisados no lagar da ira de Deus. E a imagem aqui é tão cruel que a ideia de que quando eles estão sendo pisados, os sangues estão escorrendo. O vinho que está sendo brotado ali não é o vinho da uva, mas é o vinho do sangue daqueles que estão sendo esmagados pela ira de Deus. A pergunta inevitável que fica para nós diante dessa cena é: de qual tipo de colheita nós queremos pertencer? A primeira colheita, que é colhida pelo Filho do Homem na sua foice e ajuntada para si a Deus, ou a segunda colheita, que também é colhida por uma foice, mas deixada no lagar para ser pisado pela ira de Deus?
E é claro que essas duas colheitas são consequências inevitáveis dos caminhos já escolhidos nos versículos anteriores. O que João está dizendo é simplesmente finalizando a visão. Aqueles que se mantiveram puros, aqueles que se mantiveram castos, aqueles que não se prostituíram com a grande Babilônia, estes serão os primeiros a serem colhidos. Mas depois, aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, aqueles que negociaram, que receberam a marca, aqueles que estão de acordo com os sistemas mundanos, esses também serão colhidos, mas não colhidos para perto de Deus, colhidos para fora da cidade, colhidos para o lagar da ira de Deus, colhidos para serem pisados até sangrarem, colhidos para sofrerem o derramamento puro, sem mistura da ira de Deus contra o pecado. E a única coisa que fica para nós de lição desse texto é: a história caminha para um fim, e Deus já escreveu como será esse fim. O que João está nos mostrando no capítulo 14, meus irmãos, é que nada ficará em aberto. O sofrimento dos santos não ficará em aberto, eles descansarão em Deus para sempre. Mas também a zombaria do mundo não ficará para sempre, eles irão pagar por cada pecado que eles fizeram contra o próprio Deus. Mas em segundo lugar, o texto também nos consola, porque ele vai dizer que toda fidelidade, mesmo que custe a nossa própria vida, essa fidelidade será recompensada. João está nos mostrando que quando a nossa fidelidade custa a própria vida, de quando a nossa fidelidade dura até o fim, nós somos recompensados. E em terceiro e último lugar, ele nos faz um chamado urgente. A colheita está prestes a acontecer, o cordeiro está sentado sobre a nuvem com a foice na mão, aguardando a ordem do anjo para fazer a colheita na terra. E como estará o nosso coração quando essa ordem for dada e o cordeiro vier fazer a sua colheita? Nós estaremos do lado do cordeiro, os 144 mil selados, aguardando o nosso descanso final e a nossa redenção? Ou nós estaremos ao lado do sistema, ao lado do mundo, ao lado da besta, gozando e vivendo o melhor dessa vida, mas do outro lado do time do cordeiro, esperando receber a ira de Deus? Apocalipse 14, meus irmãos, nos ensina a enxergar a vida a partir de uma visão do céu. Enquanto o mundo nos pressiona aqui embaixo para nós negociarmos a nossa fé, Deus nos lembra aquele que está no trono, o Cordeiro ainda está de pé sobre o monte Sião. Enquanto a fidelidade está custosa demais, enquanto a Babilônia parece forte demais, o céu está mostrando para nós que lá em cima a sua queda já foi declarada. Este capítulo nos confronta com uma verdade muito difícil. A fidelidade cristã não é opcional, ela é o único caminho para aqueles que querem depender até o fim do Cordeiro. O texto de hoje nos chama a uma fidelidade até o fim. O texto de hoje não nos chama a uma fidelidade confortável, a uma fidelidade que podemos negociar, a uma fidelidade que podemos tentar fazer com que ela se torne um pouco mais leve. Não, meus irmãos. O texto nos mostra que o juízo virá, e quanto mais rápido ele se aproxima, mais ferrenha é a perseguição contra aqueles que serão poupados do juízo no dia final. Nessa noite, quando nós ouvirmos a voz do Evangelho eterno, que sejamos responsáveis pelas nossas escolhas, para decidirmos de que lado estará a nossa lealdade. O texto de Apocalipse 14 nos mostrou que não é possível servir ao Cordeiro e flertar com a Babilônia. Não é possível sermos marcados pelo selo de Deus e ainda vivermos sobre a lógica da besta, pensando como o sistema da besta, agindo como o sistema da besta, porque se nós estivermos agindo assim, a marca invisível da besta já está impregnada em nós. Por isso nós, como igreja do Senhor, somos chamados nessa noite a permanecermos fiéis, mesmo quando isso nos custa tudo.
Mesmo quando ser fiel vai nos doer muitas coisas que nós não gostaríamos de enfrentar, mesmo quando parece que não vai valer a pena diante desse cenário que o pastor nos explicou, mas a mensagem de Apocalipse 14 é que vale a pena cada esforço, vale a pena cada sacrifício, vale a pena cada ato de fidelidade, cada prazer que nós abrimos mão, cada privilégio que nós negamos, cada negócio que nós poderíamos ter sido privilegiado, mas pela nossa fidelidade nós não fizemos o negócio. Vale a pena permanecermos firmes até o fim, porque a mensagem final do capítulo 14 é que o Cordeiro reina, o juízo não falha, e aqueles que morrem no Senhor estão caminhando para o seu descanso eterno. Que o Espírito Santo nos conceda graça para não apenas ouvir esta palavra, mas para permanecermos fiéis até o fim, para a glória de Deus e para a nossa eterna alegria em Cristo.